Muito boa noite a todos. É com grande alegria que retomamos a nossa reflexão sobre este tema tão importante para todos nós, a reforma íntima e a ética, os cuidados a ter na nossa autotransformação. Esta nossa reflexão de hoje irá dividir-se em 5 partes. Vamos então iniciar relembrando aquilo que já tínhamos falado sobre a ética na autotransformação na nossa reflexão anterior. Tínhamos visto então a postura do aprendiz, a forma como nos devemos de posicionar com toda a nossa humildade para desenvolvermos todo este trabalho de autoaprimoramento, de reforma íntima. Hoje iremos então abordar a questão do amor incondicional, outro aspecto também muito importante que devemos de ter então neste nosso processo. E então, o que falar sobre o amor incondicional? Esta foi certamente a maior proposta de Jesus. Ele nos convidou a refletir sobre este tema e nos foi indicando sempre o caminho. E nos fez então uma proposta triangular de amar. E disse-nos que toda a lei estava contida nestes 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Podemos observar que só é possível então amar na medida do amor que temos em nós, visto que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Podemos ver a sua ação em tudo o que nos rodeia e em nós próprios. E a palavra como é então a nossa medida. E o espírito de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, apresenta esta necessidade primeira de autoamor como realmente a alavanca fundamental para a conquista de todas as esferas deste sentimento supremo, que é o amor. No livro Reforma Íntima Sem Martírios, Hermance Dufault nos diz que aprender o autoamor é sem dúvida o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Aprender a gostar de si mesmo, independente do que fizemos no passado e do que queremos ser no futuro, é estima a si mesmo, um estado interior de júbilo, não é? Porque é um retorno lento, porém ele é gradativo para uma identificação plena com o Pai. E no livro Cura e Autocura, André Moreira salienta das atitudes pedagógicas de Jesus realmente a importância que ele dá à transformação interior e ao resgate ou à reconstrução da nossa autoestima baseada no amor. Observa-se na conduta terapêutica do mestre, diz-nos ele, um contínuo foco na beleza e na capacidade interior do ser humano. Ele afirmou: Jesus, vós podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, quais é que são os obstáculos que realmente nos impedem de termos uma boa autoestima? Poderemos elencar um conjunto deles, começando aqui pelas crenças de identidade e de capacidade limitadoras, que nós já tínhamos
evocado numa outra palestra, que tem a ver então com estas nossas ideias sobre nós próprios, sobre as nossas capacidades, que nos limitam, que nos impedem de avançar, não é? Que não nos permitem, por vezes, tomar a iniciativa de avançarmos. Depois também a falta de autoconhecimento, não é? A falta de percebermos que efetivamente todos nós somos os autores da nossa própria vida. Somos nós os responsáveis pelas escolhas que fazemos. Nós fomos criados simples e ignorantes, como nos diz o livro dos Espíritos na questão 115. Fomos criados simples e ignorantes, sem saber, sem conhecimentos, nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta, diz-nos Kardec no Céu e Inferno. E além de simples e ignorantes, continua no livro dos Espíritos a questão 121, os espíritos desfrutam do livre-arbítrio, podendo escolher por si mesmos o bem e o mal. Então, nós somos efetivamente os autores da nossa própria história. No entanto, nós somos também filhos de Deus, não é? E por vezes nós temos dificuldade em interpretar algumas das propostas de Jesus. Ele nos disse: vós sois deuses. Porque efetivamente nós temos uma origem divina, nós somos filhos de Deus. Mas não acreditamos a 100%, se calhar nem em 5% das nossas capacidades de autocura e de cura. Nem temos realmente aquela fé que deveríamos de ter. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Ainda não conhecemos realmente essas nossas capacidades. Por vezes pode haver também falsas interpretações relativamente a algumas questões que nos foram colocadas por Jesus. A falta de auto-perdão, a falta de aceitação, os auto-julgamentos que fazemos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, levam-nos muitas vezes a nos culparmos. E a culpa é então também um obstáculo que nos impede realmente de termos uma boa autoestima. Depois a falta desse auto-amor bem desenvolvido, a capacidade de nos conhecermos, de nos aceitarmos, não é? De nos perdoarmos em todo este nosso processo. E diz-nos Divaldo Pereira Franco que o auto-amor ele surge como um despertar da consciência para eleger realmente o melhor para si, não se tornando uma posse, mas sim uma proposta evolutiva. E quando o indivíduo se ama, ele trabalha para o seu aprimoramento moral, ele estuda, ele cresce intelectualmente e moralmente. E, em consequência, vai se desenvolver também socialmente. Porque o auto-amor é efetivamente um mecanismo de evolução. Então, por que é que muitas vezes nós confundimos auto-amor com egoísmo? E esta foi uma questão que nos fez recorrer a um livro que todos nós conhecemos, que é o Consolador. E na questão 216 há uma pergunta muito interessante. E a pergunta é:
O amor próprio, o brio, o caráter, a honra. São atitudes que a sociedade humana reclama para a personalidade. Como proceder em tal caso, quando os factos colidem então com os nossos conhecimentos evangélicos? E responde Emmanuel: o círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade. Contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta das suas convenções. Porque diz-nos ele que quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços de aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações do egoísmo, de vaidade e orgulho, como se manifesta vulgarmente na Terra. Mas diz-nos Emmanuel que quando o homem se cristianizar, quando o homem evoluir, então ele compreenderá que essas posições morais, no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os conhecimentos do Evangelho, porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos mesmos. E diz-nos Joana de Ângeles que amar o próximo como a si mesmo, da proposta de Jesus, é realmente um imperativo que não deve ser confundido com o egoísmo ou o egocentrismo. Amar a si mesmo significa respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Trata-se de um amor preservador da paz, do culto, aos hábitos sadios e dos cuidados morais, espirituais e intelectuais para consigo mesmo. E sempre estar fazendo as melhores escolhas para si mesmo, vendo-se como um espírito imortal, sem nunca deixar de respeitar, obviamente, o bem comum. Então, são realmente, não é, dois sentimentos completamente diferentes. Um que tem a ver muito mais com a posse, o egoísmo, e o auto-amor, ele é um sentimento impulsionador para a nossa evolução. Vamos ver então quais é que devem de ser as componentes deste auto-amor. Então, um primeiro ponto será a observação de nós mesmos, o estudo atento do nosso mundo subjetivo, sem julgamentos, mas autoavaliações constantes, sem julgamentos que nos colocam na linha das culpas, mas sim no sentido de nos autoavaliarmos sempre no caminho do aprimoramento. Porque efetivamente nós tendemos a avaliar o próximo e muitas vezes a esquecer aquilo que nos compete a nós, não é? E devemos nos relembrar que perante a nossa vida, que é uma vida imortal, nós só vamos responder por nós, no que tange realmente ao serviço de edificação dos princípios do bem na nossa intimidade. Para além da observação de nós próprios, é importante então também aceitarmos a nossa sombra, porque sem essa aceitação da nossa realidade presente, podemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis connosco, e óbvio que se o fazemos connosco, também vamos fazê-lo com os outros. Então esta nossa mudança para melhor não implica destruir o que fomos, mas dar então uma nova direção e maior aproveitamento a tudo aquilo que já conquistamos, inclusive aos nossos erros, pois eles nos ajudarão a retornar ao caminho certo, a fazermos novas aprendizagens. E para além da aceitação,
E para que ela realmente seja plena, nós precisamos de perdoar, de aceitarmos que, em algum momento da nossa vida enquanto espíritos imortais, houve pensamentos, comportamentos, atitudes de que hoje nós não nos orgulhamos, não sentimos esse brio, mas recomeço é a nossa palavra de ordem, não é? Neste trabalho de aprimoramento, e que sem ela o sofrimento e o flagelo poderão estipular provas dolorosas para a nossa alma. Então, esta postura de perdão às faltas que cometemos, mas que gostaríamos de não cometer mais, é uma postura fundamental para podermos avançar neste retorno a Deus. E temos o exemplo de Pedro. E Pedro é uma das figuras mais humanas do Evangelho. E ele nos demonstra, com a sua vida, realmente toda a superação, a autossuperação. E nos demonstra também o que é que o Filho do Homem, o Filho de Deus, quando decide vencer a si mesmo, ele consegue fazer e consegue efetivamente encontrar a paz no seu coração. No livro Auto-Amor, André Moreira, ele nos diz o seguinte relativamente a Pedro. No processo de cura da alma, é fundamental aceitar-se com toda a humanidade, acolher a luz e a sombra que existe na nossa intimidade, sem deixar-se dominar pela negação de si mesmo. E humildade é reconhecer quem se é de facto, sem a adoção de estereótipos, a partir da experiência alheia, que funciona bem para quem os viveu, mas não para quem os copia. E continua ele dizendo: Pedro foi divino, porque realmente foi humano, porque se acolheu, se aceitou, mas não se deixou paralisar pelas limitações. Sedimentou a sua fé nos altos e baixos das experiências do dia-a-dia. Quem não as tem? Todos nós passamos por estas situações. Ele foi testando a sua sintonia com o alto, na descoberta das emoções e dos sentimentos variados que o assaltaram a cada lance do caminho. Ele estruturou a sua dedicação a partir da decisão madura, a partir do instante que compreendeu o que significava então o testemunho e o sacrifício. Então ele venceu a si mesmo, na luta diária pela autossuperação. Pedro é talvez o melhor exemplo, o exemplo que estará mais próximo de cada um de nós, não é? De todos nós. E para concluir, gostaria então de vos ler também do mesmo livro uma mensagem do Espírito Dias da Cruz. E o título desta mensagem é Auto-Amor e Imortalidade da Alma. E ao falarmos de auto-amor como medicação segura para os doentes do corpo e da alma, analisamos o ser e as circunstâncias sob a perspectiva ampliada a da imortalidade da alma. Muitas vezes o entendimento do tema se restringe a prescrições de atitudes de autocuidado em que se recomenda o estabelecimento de limites e a obtenção de prazer que façam frente às insatisfações crónicas e às lesões decorrentes de culpas e de autoabandono. Sem dúvida, a busca por renovação de forças e a construção de espaços de benevolência e beneficência que comecem nos atos por si mesmo são recursos de reequilíbrio. No entanto, como seres imortais, viajores da eternidade, temos que considerar
que o auto-amor representa reconexão com a ordem, o equilíbrio e a submissão ativa à vontade que rege o universo com perfeição. Então o ser demonstra que verdadeiramente se ama, não quando faz o que deseja, mas quando executa ou acata o que convém no reconhecimento dos deveres que a vida lhe apresenta, na atualidade das experiências, a serviço da lei de causa e efeito, mas sobretudo da lei do amor, que busca ampliar a consciência da criatura para o reconhecimento e expressão de sua divina realidade, a partir do reconhecimento da divina progenitora. Então, o ser se ama. Eu acho esta parte muito bonita quando aprende a calar a voz do ego, que exige para colher a voz do céu, que pacifica, humilde e serena, por saber-se cuidado, amparado, por meio da misericórdia infinita do Criador. Então a criatura se ama quando faz silêncio interior nas petições, para ouvir a voz de Deus falando em intimidade, por meio de si mesma e das circunstâncias que a socorrem no eterno bem. Auto-amor, à luz da imortalidade da alma, transcende a busca, a conquista de prazer para si, configurando-se como um movimento real de reconexão da criatura que aprende a amar e servir, a perdoar e a passar, prosseguindo nas lutas reeducativas, na certeza de que tudo está certo e adequado para aquele que é humilde e conectado à fonte do eterno amor. Este texto, esta mensagem do Espírito Dias da Cruz, nos leva a realmente perceber a grande diferença que existe entre o auto-amor e o egoísmo, e o que é realmente este auto-amor, esta capacidade de nos sentirmos cada vez mais agradecidos, cada vez mais gratos, mais conectados com as esferas superiores. Então esta é a nossa reflexão de hoje. É um tema que nos leva a uma auto-introspeção, que todos nós devemos de tentar perceber qual a melhor forma de realmente desenvolver este sentimento tão puro, que nos irá ajudar não só a olhar para nós com outros olhos, mas também a olhar para os outros, não é? Amar ao próximo como a nós mesmos. Então vamos ver que a própria caridade, ela deixa de ser caridade, porque se nós nos amamos e amamos ao próximo como a nós, então isso significa que há uma extensão do amor que cresce em nós para o outro. Portanto, este sentimento tão nobre, ele realmente amplia em todos os sentidos a nossa visão do mundo e de nós próprios. Para a próxima reflexão, para o nosso próximo momento de reflexão, nós iremos então abordar
dois outros cuidados que devemos de ter neste nosso processo de reforma íntima, que é o nosso compromisso e depois o relacionamento com os outros. Fica aqui o meu agradecimento a todos vós por estarem aqui comigo partilhando desta reflexão. Desejo-vos uma ótima semana e até à próxima. Bem-ajam pela oportunidade.